E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Grande Criador, nós queremos mais um pouquinho nos alimentar com a sua palavra. A palavra que é o pão da vida e que alimenta os filhos. Estamos aqui para isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler em Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Amém. Pode sentar, irmãos. Jeová falando na forma de um homem. Infelizmente, pessoas que já ouviram muito esta mensagem, até pregaram, elas estão sem esta luz, sem esta revelação. Foi tão claro que o irmão Brana pregou e ficou para o eleito descobrir esta realidade. Que pregada foi. O profeta teve todos esses sinais. E aquilo que aconteceu em Gênesis repetiu outra vez aqui no entardecer, no tempo do irmão Brana. E nós sabemos disso. E se naquele tempo de Abraão estavam aqueles 3 homens, e um era o Senhor,
que quer dizer o Elohim, o Criador. Aqui no entardecer, quando manifestou o profeta, ele pregou sobre isso. Ele não tinha que dizer que era ele. Quem tem que falar isso é nós. Entende? Não era ele que tinha que falar. É nós quem temos que falar. Este ministério é para nós, para podermos expressar. Até para expressar o batismo em nome de Jesus Cristo, não era Jesus. Tinha que ser a igreja, tinha que ser Pedro. Por isso que você vai encontrar ali em Atos este cumprimento. E para dizer o que o profeta era, quem tem que dizer é a esposa. É aquele ministério que vem depois dele. Veio Jesus, depois veio a igreja. Veio Brana, depois veio a igreja. A igreja, ela tem que estar pronta para esse fim. E sempre tem um que Deus trata através daquele um. Todos tinham que ouvir Pedro. Os outros podiam falar igual, pregar até melhor, mas era Pedro. Os outros não tinham falha como Pedro tinha, mas era Pedro que tinha que falar. Era ele que tinha que pregar. Os outros podiam ter sido convertidos um pouco antes, mas Pedro foi convertido aquele dia. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, muitas vezes, nós estamos na mensagem, estamos servindo a Deus, estamos cumprindo algum dever cristão, mas ainda não chegamos onde temos que chegar, não somos convertidos. E precisamos ser convertidos. A conversão vai te dar uma melhor experiência, porque você teve a experiência do fracasso, da falha, como Pedro teve. Mas depois ele teve a experiência de Deus o levantar e dar para ele o privilégio de falar para o povo o que outros não podiam falar. Os outros podiam estar ao lado, amém, amém, muito bem, meu irmão, mas ele tinha comissão para aquele tempo, certo? Era a igreja. A mesma coisa hoje nós temos é a igreja. Tem um que tem que falar, mas é a igreja. Toda a igreja está dizendo amém. Toda a igreja está crendo naquela mensagem. Todos eles criam na mensagem que Pedro estava pregando. Todos nós cremos nesta mensagem, nesta hora. Que irmão Brana pregou, que irmão Brana não pôde explicar, não diga a ninguém. Todos nós cremos que esse ministério que você está hoje, você está cumprindo esta parte. Você está dizendo amém. Um fala, os outros dizem amém. Pedro falou, os outros diziam amém. Esta é a realidade do assunto. As pessoas não entendem, porque Deus não trabalha com 2, 3 pensadores. Deus trabalha com uma só pessoa. Porque Ele é um. E Ele só trabalha com um. E todos os demais ouvem um. Sempre foi assim. Todo Israel tinha que ouvir Moisés. Todos tinham que ouvir Jesus. Todos tinham que ouvir Brana. E todos têm que ouvir a mensagem hoje. Né? Todos, a pessoa só tem que ter esta revelação. Mas eu tomei isso aqui só para poder falar um pouquinho sobre esse Jeová falando na forma de um homem, que muita gente já esteve conosco e foi embora. E uns ainda falam contra isso daqui que o irmão Brana pregou. Jeová falando na forma de um homem. Ele não está falando na forma de Deus, na forma de um anjo. O irmão Brana disse que eram 3 homens que apareceram ali. E um era o Senhor. Um era o Criador. Um era Elohim. E 2 anjos estavam ali ao lado.
Isto já cumpriu outra vez. E as pessoas não veem. Aí diz que nós estamos dizendo que Brana era Deus. Brana não podia dizer e disse. Quando Brana fala essas coisas que eu vou ler aqui, você tem que saber que era Deus mostrando esta realidade. Mas tinha que ter um Abraão para crer. Um só. Um Abraão para crer. Um Abraão para receber 3 visitas. E identificar a visita principal. Ele identificou Elohim. Nesse tempo final, nós recebemos estas visitas. 3 homens vieram, mas nós identificamos, o Abraão, nesse dia, identificou o principal. Aquele é Elohim. Amém. 236, provando sua palavra, o próprio Mombrana diz, com respeito a este homem que apareceu no tempo de Abraão, ele diz, ele não era Jesus, porque Jesus ainda não tinha nascido. Ele era Elohim, um homem comendo carne, um homem bebendo leite, um homem comendo bolo. É para mostrar que Deus, para falar conosco, Ele não vem falar como um ser celestial. Para falar conosco, Ele vem comendo arroz e feijão que nem nós mesmos. É assim que Deus vem, certo? É a maneira que Deus vem. A maneira que Deus chegou na casa de Abraão era a maneira que Abraão acostumava tratar as visitas. Vamos matar um cordeiro, vamos matar um novilho cevado, vamos fazer, Sara, faz aí 3 medidas de bolo. Ele sabia que para visita era aquilo ali. Aquilo era aconchegante e tem que existir um Abraão que possa recepcionar o ministério do dia. Os 2 anjos estavam na garupa. Carne, mas era para Elohim. Aí todo mundo come. Bolo, era para Elohim que ele identificou, mas todo mundo come. Manteiga, é para Elohim, mas todo mundo come. Nós todos estamos junto com este ministério, com este homem. Se foi um homem ontem, é um homem hoje. E se o homem ontem, Deus operou por causa da palavra, o homem hoje, Deus vai operar só por causa da palavra. Não é questão do homem em si, é a palavra que vem no homem. Amém? Então aqui está. Nós viemos, é tanto pregador em que o povo fica cheio de mensagem. Nós pregamos bastante, né? Muita gente. 83 dessa mensagem, a festa das trombetas. Mas aquele que ficou e falou com Abraão, a quem Abraão chamou de Elohim, o Todo-Poderoso, Gênesis 1, Deus, o existente de si próprio. Abraão o chamou de Elohim. E ele se assentou e comeu com Abraão. Agora, você não vai querer que o Ló o identifique. Esses que saíram não pode identificar porque eles são Ló. Como vai identificar? Quem identificou foi Abraão. Elohim ficou ali com Abraão. E Ló recebeu a visita de 2 anjos. Eles não podem saber que aquele homem que ficou com Abraão era Elohim. Aquele homem nos Estados Unidos, é pesado, mas é verdade. Era um homem, mas era Elohim. Elohim em carne humana. Alguém diz, se o irmão Branco estivesse aqui, ele não gostaria de ouvir isso. Ele não podia estar aqui, porque tinha que se falar isso. Você tem que revelar o ministério do dia. Você tem que identificar o ministério do dia. E é para isso que eu estou aqui, que você está aqui. Nós identificamos o ministério do dia. Para nós não tem nada de mais dizer que Deus estava na carne chamada William Marion Branham. Não tem nada demais. Para nós, olha, isso é simples. Por quê?
Deus só podia estar naquela carne, porque aquele ali era o ministério de Deus para aquele dia, como esteve no tempo de Abraão. Simplesmente apresentando isso para você, que tem que ter quem identifica, pelo amor de Deus. Você recebe a visita, mas não sabe quem é. Quando eles chegaram na casa de Ló, ele disse, meus senhores. Eram dois. Mas quando chegaram na casa de Abraão, Abraão disse, meu Senhor. Era o Elohim. Ele identificou. É isso que nós estamos fazendo, esse ministério nosso, é para identificar o que Deus fez ontem na América do Norte, e que eles passaram por alto. Eles não puderam ver esse tão grande ministério. E esse ministério, quando manifesta, oh, meus irmãos, o povo não vê, muitas vezes a esposa não vê, os filhos não vê. Olha o que aconteceu com o irmão Brana. As pessoas muito boas, mas é difícil ver a melhor mulher do mundo, o irmão Brana disse. Mas era difícil ver aquilo ali. Ela tinha que bater a porta. Era difícil ver, porque era um homem. Ele vai ali lavar o carro. E quem era aquele? Aquele ministério era Elohim em carne. Ele teve que falar para ela, Meda, ele não gostou disto. O Bran, não importei. Tudo bem, vou lavar o carro, mas ali ele disse que é para mim ler essa escritura aqui, que Miriam ficou leprosa, para ler para você. Ele não gostou disso. Tem hora que a pessoa tem que ter luz. Ele não gostou. Tem coisa que você faz que Deus não gosta. Outra hora, coisas que você faz que o esposo não gosta. E ali estava Deus operando. Aquele que ficou com Abraão. Abraão o chamou de Elohim. E ele se assentou e comeu com Abraão, ele bebeu, ele estava na carne humana. E observe o sinal que ele deu a Abraão. Irmãos, irmão Brana tinha vontade que as pessoas identificassem aquele ministério. Ele fazia tudo do mesmo jeito que tinha acontecido lá. E as pessoas não viam ainda. Hoje eles estão aí falando em William Brana, eles deveriam fechar a boca. Deveriam parar de falar, deveriam serem mudos. Quer dizer que estão pregando sobre William Brana. Não admite, não identifica o ministério de William Brana ali no entardecer, que não foi um homem apenas, foi Elohim em carne humana, Jeová falando através de um corpo humano. Mas o povo não está acostumado com isso. O povo está acostumado com esse tipo de pregador que existe hoje aí. Vocês sabem o que eles fazem. Agora, eles procuravam por um filho que viria, um filho prometido, Isaque. 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham procurado por isso, mas ele estava no final da jornada. Deus tinha aparecido em muitas formas, como ele faz através das eras da igreja, em luzes e assim por diante, como ele falou a Abraão, e através de vozes, mas pouco antes do filho que viria chegar. Agora nós passamos por isso, e você sabe o que eu estou apenas repassando para levar isto a você, que ele mudou o corpo de Abraão e Sara, imediatamente após aquilo, para que então eles pudessem receber o filho. Observem o último sinal que eles obtiveram. Antes do filho chegar, foi Jeová falando com eles na forma de um homem. É o que nós recebemos, o último sinal.
Sabe o período que estamos aqui? Aquele período que Elohim partiu e Sara engravidou. 28 dias ela engravidou. Estamos ainda nesse período, porque o filho ainda não veio para nos levar. Ele já veio como filho do homem, mas ele vem aqui como filho prometido para poder levar sua igreja. Não pisará na terra, virá nos ares, como nós sabemos pela própria Bíblia. Mas presta atenção, foi Jeová falando a eles na forma de um homem. E como eles sabiam que aquele era Jeová, porque ele disse, Abraão, não Abrão. Poucos dias antes, Deus havia mudado o seu nome. Vocês têm que ver que essas coisas só acontecem depois que o nome foi mudado. O povo não está crendo aí na mudança de nome. Mas para o filho prometido pegar a igreja, arrebatar esta igreja, primeiro tem que mudar o nome deles. O nome de Abraão, o nome de Sara, que era o Sarai, para Sara, de Abrão para Abraão. Se não tivesse essa mudança, não teria os 28 dias, que é o ciclo menstrual da mulher normal. Escuta, irmão Brana que prega isto. Eu estou aqui só para repetir. E com eles sabiam, como eles sabiam que era Jeová? Porque viu, ele falou o nome dele, o novo nome dele. Abraão sabia, este é Jeová. E Abraão respondeu, ele perguntou sobre Sara, ela está ali atrás de ti. E ele disse, esse é um pronome pessoal, eu te visitarei de acordo com a minha promessa no tempo de vida. Nos próximos 28 dias, algo acontecerá, Sara. Foi isso que aconteceu nos próximos 28 dias, que Deus veio e Abraão o identificou. Naqueles próximos 28 dias, Sara engravidou. Precisava disso. Esse tempo que nós estamos vivendo é exatamente o tempo depois que Elohim veio a Abraão. Alguém nos Estados Unidos identificou nos dias do irmão Brano, eu creio nisso. Nos dias do irmão Brano, esse alguém já partiu. E Deus está prosseguindo nesses 28 dias para poder mostrar para esta igreja que ela tem que estar preparada. É hora dela se engravidar com a palavra. Esse é o tempo. A revelação dos 7 trovões é para engravidar a igreja. A igreja recebe a semente. A semente é falada e você ouve. Isto é semente que o semeador saiu a semear. Aí você pensa que é trigo, que é milho, que é feijão, que é arroz. É a palavra agora. É a palavra que foi semeada para a igreja. E a igreja nesse espaço de tempo do irmão Brana até aqui é para ela estar grávida. Certo? Por isso o irmão Brana diz, ela está casada. Alguém diz, olha, o casamento é no céu. Você é tão cego, meu irmão. Irmão Brana diz, provando sua palavra, 236, ela está casada. Amém. Agora, ela precisa, depois de casada, aí que ela vai ter o filho. Por isso que o Filho prometido é formado em nós através da revelação dos 7 trovões. Aí o Filho prometido, como filho, o Isaac, em Sara, depois que Elohim foi embora. Depois que Elohim, Deus numa carne, foi embora dos Estados Unidos. Nós temos que saber que a igreja agora pode estar grávida porque ela é casada.
Ela não pode estar grávida solteira, noiva. Ela só pode estar grávida casada. E por isso alguém diz, ela vai casar no céu. Irmão Brana diz na mensagem, no céu vai ser a ceia, vai ser a festa. Está tão claro no mesmo parágrafo 236, provando sua palavra. A ceia é no céu. O casamento foi feito aqui na terra pelo ministério do Filho do Homem. E nós fomos casar agora. Os Estados Unidos deveria saber que o tempo do casamento era o tempo que o profeta estava lá. E eles não conseguiram, só alguns que puderam obter a fé na mensagem do profeta. Mas depois que essa mensagem chegou a nós, depois de 40 anos, ela chegou a nós. Oh, meu irmão, nós cremos, nós engravidamos desta mensagem. Não temos que reclamar. Nós sabemos que há um filho prometido para arrebatar esta igreja. E este filho está dentro de você, está dentro da Sara, porque ela já tem novo nome. Ela não está com a Sarai, ela é Sara, com novo nome. Este filho da promessa está gerado dentro de nós. Sabe o que acontece? Agora aguardando dar a luz. Que a igreja sair e encontrar com o filho prometido. Você não pode ir sem que primeiro se engravide dele, da sua palavra. Palavra que não foi pregada por ninguém lá no passado. Só Deus, através do profeta William Branham, que veio trazer isto para nós nos últimos dias. E agora a coisa está descoberta. Amém? Então, meu irmão, você que ainda tropeça de William Branham ser Deus, você sabe o que o irmão Branham está dizendo aqui? Foi Jeová falando com eles na forma de um homem. Foi Jeová falando. Isso é 16 elementos, o irmão Branham prega sobre isso. 16 elementos, é um homem, Deus, falando através de um homem. Ele falou através de Jesus. Agora ele falou através de William Branham. E nós precisamos ouvir, identificar esta voz que foi falada nos Estados Unidos, mas não pode ser identificada por eles, apenas por poucos que morreram e foram embora com o nosso profeta. E a igreja ficou vazia, ficou sem nada, ficou sem a palavra, sem o principal. Mas passou 40 anos, Deus nos despertou para este fim. Amém? Olha, isso é muito bom. E Sara, na tenda, riu por dentro e disse em seu coração: como poderia ser isso, sendo que eu sou velha, e ter prazer com meu senhor, que é também velho, o velho Abraão. E o anjo, ou o homem, disse: por que Sara disse aquilo no seu coração? Na tenda de trás dele. Porque ela disse que estas coisas não podem acontecer. Veio um homem em carne humana, como um profeta, e ele era Elohim, discernindo o pensamento que estava no coração de Sara atrás dele. Quantas vezes este homem, que nós o identificamos também, que Elohim estava nele falando, que Jeová estava nele falando. Quantas vezes ele podia falar para as pessoas o que elas haviam feito, com quem elas haviam consultado, o que elas tinham. Aquilo era o mesmo. Ele mesmo um dia virou as costas para a igreja e deu esta palavra para mostrar que assim como Elohim no tempo de Abraão estava de costas virado para a tenda, ele virou as costas para a igreja para poder mostrar esta revelação, para dizer: aqui tem uma pessoa assim, assim. Foi como Elohim fez no tempo de Abraão. E eu creio nisso. Eu creio, esse finalzinho que você já sabe, ó, agora, Senhor Jesus, tem coisa que ele tinha que orar para falar.
Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos ver isso. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, haveria 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem, revelou a si mesmo numa forma humana e realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Quer dizer, em oração ele está revelando. Os homens lêem e não acham nada. Um deles era Deus. E quem era? Não era Billy Graham, não era Oral Roberts. O que era Deus era Abraão. Aí que você vê o resultado da palavra, quando você crê, como o irmão Brana pregou. Eu estou preocupado com os que são contra o irmão Brana? Não estou preocupado com isso. Eu quero saber onde está o eleito, eu quero saber do eleito. Eu não quero discussão, não quero parágrafos, não quero discussão com ninguém. Eu quero o eleito apenas, o eleito que crê nisso daqui. Eu não quero aqueles que combatem isso daqui, não me interessa te ouvir. Eu quero os que crêem nisso daqui. É esses que eu quero. Quero conversar, quero alimentar eles e eles me alimentar com a mesma fé. Comendo com Abraão, Elohim comendo com Abraão. É você fazendo a mesma coisa hoje. Amém? Amém. Desculpa que o tempo aí vai ficando tarde, né? Então se torna cansativo, mas eu vou dar a ceia para vocês, né? Para que não venha, né, depois ter alguém murmurando, né? Faz tanto tempo que eu não tomo ceia, e se você souber que a palavra está superior a tudo isso, a palavra é superior a tudo, você pode fazer. E as pessoas que não têm, e que não tem como? Mas muitas vezes nós queremos ser igual os assembleanos, acostumados. Todo mês eu tenho que tomar ceia. E não muda de vida, não. Só quer tomar ceia. Todo mês. É costume. Deus vem tirar você disso. Tem hora que Ele vem, sacode o ninho, voa a pena para todo lado, e dá uma bicada no couro e puxa, e a águia fica só em cima dos espinhos. Tem que sair do ninho. Precisa sair do ninho. É o que Deus faz muitas vezes com os problemas que nós temos, que enfrentamos no lar, na rua, no ministério. Deus está dando uma oportunidade para nós voar mais alto. Voa mais alto, saia do ninho, saia dessa vida acomodada que você está. Creia mais nesta palavra que as pessoas não conseguem ver e você vê. Seja satisfeito com essa mensagem. Amém, amém.